Muito feliz por começar 2026 marcando. Esse ano eu tenho grandes metas aqui no clube, estou muito feliz com a renovação. Meus companheiros já me conhecem. Então isso mostra que eu acho que o elenco do Cruzeiro ele vem muito forte. Quando o time joga como o Cruzeiro jogou hoje, coletivamente, dominando totalmente o adversário, o Uberlândia, se eu não estou enganado, foi dar o primeiro chute a gol no segundo tempo. Muitas individualidades aparecem. Agora a gente vai falar de alguns atropelos. Eu acho que eu posso falar assim. Porque, olha, o Cruzeiro passou por cima do Uberlândia, minha gente. 5-0 foi o placar do jogo. O Cruzeiro, que atuou pela primeira vez com os titulares, venceu com tranquilidade nessa que foi a terceira rodada do Campeonato Mineiro. Teve gol do Caio Jorge, gol do Christian, do Wanderson, do Lucas Romero e do Christian de novo. Vocês vão assistindo aí enquanto a gente vai comentando por aqui, porque, olha, é um time que tem muito do seu antigo treinador, o Leonardo Jardim, mas que já começa a ter o toquezinho, a pitadinha do Tite. Eu acho que tem a segurança, eu acho que o jogo é muito parecido com aquilo que o Tite já domina, né? Assim, a maneira de jogar. As duas linhas de 4, do jeito que tá ali, aí vai ter os ajustes dele. Só que é um time que mantém um sincronismo do ano passado, assim, uma confiança, efetividade, eficácia. E vai jogar contra um Uberlândia, que é do treinador do Jorge Castilho, que que fez uma história linda lá no Maringá. Uma maneira de duelos, de jogar, de uma maneira muito consistente, um time muito físico sempre. E o Cruzeiro, desde o começo, realmente entendeu isso e executou de uma maneira como se não tivesse vindo de uma pré-temporada. Assim, né? Então, tudo o que aconteceu no jogo mostra que realmente o Cruzeiro vem forte, assim, pro ano. E desde agora, quem vier enfrentar o Cruzeiro, esse período que o Cruzeiro não jogou com os titulares até chegar nesse momento, até chegar nesse jogo, já mostra que valeu a pena, mas eu acho que vem com todo esse know-how, toda essa expertise do Tite com a sua comissão, vem trazer realmente e usufruir de um momento que o Leonardo Jardim acabou deixando para ele. Primeiro, falar um pouco sobre o Caio Jorge, se é que já não falamos tanto do Caio Jorge desde o começo do ano, com esse assédio do Flamengo, e se ele já era assunto. Hoje, nos primeiros 15 minutos de jogo, já justificou, para quem não entendeu por que o Caio Jorge vinha sendo procurado pelo Flamengo e é tão falado, né? Ele já tinha, nos primeiros 15 minutos, ele já tinha amarelado 2 jogadores do Uberlândia e já estava fazendo aquilo que a gente viu ele fazer muitas vezes no ano passado, que é correr em diagonal, mostrar muita velocidade em contra-ataques. Foi assim o primeiro gol no passe do Romero, né? Ele deixa ali o goleiro para trás, enfim, faz o primeiro gol do Cruzeiro. Sobre o Tite, é óbvio que o Tite tem a estratégia, o pensamento dele de futebol, que é diferente do Leonardo Jardim. Mas eu penso que quando um treinador chega num time que na temporada passada, ou ele chega num time que vinha jogando bem, né, é óbvio que ele vai tentar impor o pensamento dele, mas ele vai tentar manter o que já tinha bom no time. Já vinha dando certo, Já vinha dando certo, exatamente isso, Alex. Então, algumas coisas a gente viu hoje. Como essa velocidade, o tempo inteiro os jogadores procurando o Caio Jorge, né? Transições muito rápidas, enfim. Cruzeiro, como você disse, teve controle total do jogo e o Christian, que fez 2 gols, é curioso, né? Porque antes do jogo eu pensava, bom, o Gerson, obviamente não, o Gerson não estreou, mas eu, pelo menos, eu acho que muita gente pensa, pô, o Gerson vai entrar onde, hein? Você pensa como eu? O que muita gente pensa é o Christian, não é? Matutando aqui que seria, uma das funções que pode ser ele que faz. Exatamente. Para poder não mexer, para poder não mexer nesses 2 volantes que vêm bem, e que ainda tem Mateuzinho, que machucou, infelizmente, nesse começo de ano, que tem o Wallace. Será que ele vai pôr atrás ou não? Vai depender muito do momento, porque o Gerson não tem apelido de Coringa à toa. Mas o menino vem já faz o gol, mas é melhor, mesmo que ele saia, ter essa confiança toda de novo para entrar em campo do que não. Então isso mostra que eu acho que o elenco do Cruzeiro ele vem muito forte. O Christian, que é um menino, fez um ano muito bom e ajudou muito nessa já vinha funcionalidade, isso. Aí começa o ano desse jeito, aí realmente é mais uma opção. E quando o time joga como o Cruzeiro jogou hoje, coletivamente, dominando totalmente o adversário, o Uberlândia, se eu não estou enganado, foi dar o primeiro chute a gol no segundo tempo. Muitas individualidades aparecem, como apareceram Caio Jorge, o Christian, a gente falou, fez 2 gols, o Romero, 1 gol e 1 passe. Ele deu passe pro gol, assistência para o gol do Caio Jorge, enfim, muita gente. Matheus Pereira fez uma jogada bonita, se não me engano, no gol do Romero, que ele dá uma finta assim dentro da área, né? Foi no gol do Romero. E aí muita gente se destacando, não tem jeito.
É muita gente se destacando e o Tite vai ter que quebrar a cabeça para tentar colocar o Gerson no time, tirando alguém que ele ainda vai ter que entender quem, como vocês bem já destacaram. Nos debates a gente via muito se falar de que talvez a opção pudesse ser o Christian, aí o Christian começa nesse jogo com os titulares e já vai lá e faz 2 gols. Certamente isso vai colocar uma pulguinha atrás da orelha do Tite. O fato é que o Cruzeiro não faz um investimento como fez para trazer o Gerson para deixar esse jogador no banco, Alex. Não vai acontecer. Provavelmente, mesmo fazendo os gols, o Christian tem o que entregar, mas o Gerson realmente é um outro atleta, né? Tá numa prateleira acima, se tiver que optar por ele, o Tite, como eu conheço bem, vai chamar o Christian na sala, o garoto é assim, é olho no olho, né? Vai entender. Mas é importante para ele estar bem. Mas é lógico que o Gerson tem, não só pelo investimento, porque o Tite, quando me trouxe pro Corinthians, cara, né, que esse negócio também de vir, na época eles pagaram só 6 milhões de euros, hoje é 30 milhões, hoje é assim. Hoje valorizou. Cara, demorou. Hoje você ia valer mais também. Não sei. Na base de quanto tu acha que dava pra pagar no Alex hoje em dia? Eu não sei, vindo da Rússia, os caras iam ter que pagar uma graninha, que os caras não queriam me liberar. Por que eu dou esse exemplo assim? Porque eu demorei para entrar, para jogar. Eu e o Sheik, que a gente tinha chegado, a gente falava, poxa, sabia que não ia entrar logo de cara, mas demorou. Foi um tempo assim, porque o time também já estava encaixado. Mas nesse caso do Gerson, eu acho que o Christian tem uma chance grande de sair e vai dar tudo certo também. Vamos ver qual vai ser a opção do Tite agora com o Gerson, que já em breve estará integrando a equipe, certamente, né, no time titular. Deixa eu falar para vocês um pouquinho de outro jogador, porque o Wanderson, ele não marcava a gente há quase um ano, tá? Foram 37 jogos no ano passado pelo Cruzeiro e o Wanderson não conseguiu marcar. Ele contribuiu com o time, dando 3 assistências, mas de fato balançar as redes, que é o que se espera de um atacante, ele não conseguiu fazer. E aí, na hora do gol, a gente vê que a equipe vai toda abraçar o Wanderson, a gente vê o Tite dando um piquezinho ali, né, com todo cuidado, no joelho, nas articulações, vai com calma, com cautela, mas ele também sai da área técnica para ir lá abraçar e apoiar o seu jogador. Um belo gol, hein? Foi um belo gol. A gente vai mostrar na sequência. Eu acho que a minha questão aqui para vocês é se também é uma retomada de confiança. Ele, com o técnico Tite, vai para jogo e consegue marcar. Isso tudo, depois de um longo tempo, acaba mexendo muito com o jogador. Ele também se lesionou, né? Então, eu acho que é um combo grande de fatores que, às vezes, vão deixando o jogador um pouco mais inseguro e tudo mais. Mas agora, com o novo técnico, quem sabe ele vira essa chave e consegue retomar a confiança. Tem atleta que ele acaba sendo um certo ponto de equilíbrio. Mesmo sendo atacante, lógico, também tendo obrigações e deveres, obrigação de fazer gol, criar jogada de gol. O Wanderson, ano passado, é até estranho você falar de todo esse número, todo esse tempo sem fazer gol, porque ele foi super importante pro Cruzeiro. E ele jogou titular o tempo todo. O Christian fez mais gol, todo mundo fez mais gol que ele, né? Até porque ele não fez, né? Mas começar fazendo gol pro atleta, lógico, é importante, porque essa parte final é que mais exige da gente confiança. O destruir, correr atrás, você faz. Até quando você está sem confiança, você gasta energia para fazer isso. Ele é mais simples de lidar. Agora, com a bola no pé, você pensar, criar, construir, driblar e finalizar, fazendo o gol desse jeito que ele já fez, ajuda bastante. Até porque esse Cruzeiro, a gente não sabe se ainda vai ter mais chegadas de jogadores, que aí já falaram de Cebolinha, já falaram de jogadores nesse nível, né, para de repente encorpar esse time. Se o Wanderson, de repente, ele vai ser um cara de suporte jogando mais ou jogando menos, né? Mas o fato é que para o jogador, já nesse primeiro jogo, para ele que fazer esse tempo todo sem fazer gol, foi importantíssimo e com certeza vai transformar ele para bem. Posso falar só um negócio que eu lembrei ainda sobre o assunto do Gerson, quem vai sair para entrar o Gerson, etc e tal. Você falou que você já conhece o Tite, como que ele vai chamar quem sair, talvez seja o Christian. Eu me lembrei do Cruzeiro, foi no ano passado ou retrasado, que estava o Fernando Seabra, que teve o áudio do Pedrinho, lembra? Sim. Tite não vai querer que role outro áudio daquele, né? Acho que não. Áudio vazado. Não vai dar essa brecha. Mas o Pedrinho acho que também não vai fazer, não vai mandar áudio pra ninguém mais. E se mandar, vai ser aquele que apaga depois de que a pessoa escutou, sabe? As brincadeiras à parte. E é lógico que não tem como não escalar o Gerson. Não. Não é o Gerson, foi contratado para jogar, hoje gente. De estrutura, e ele não foi contratado para jogar só numa determinada função, óbvio que não. E pode ser que ele tire, às vezes, o Wanderson, passe o Christian para lá e o Gerson aqui, isso tudo ele pode fazer. A partir do momento que ele tenha todos os jogadores, pode parecer um grande problema, que às vezes a gente pensa o treinador que é alguém jogando mal para facilitar, mas é nada. O treinador que sabe lidar com isso, o Tite sabe muito bem, ótimo, mais jogadores mais bem, como essa, né? Lógico, para transformar um jogo, que às vezes você pode ser importante nos últimos 10 minutos, não necessariamente só entrando em campo. Né? É a tal da dor de cabeça boa, né? É possível existir uma dor de cabeça boa? No futebol é ter esse jogador coringa que é super versátil, como o Gerson, que chega, contratação mais cara da história do futebol brasileiro, tá reforçando o Cruzeiro e agora o Tite vai ter que achar
um lugar, um espaço, uma brecha para ele entrar nessa equipe que está indo tão bem com tudo que traz de repertório também do seu outro treinador, Leonardo Jardim. Vamos ouvir um pouco do Tite, o que ele falou, o que ele analisou dessa equipe nesse jogo com os titulares e com a vitória por 5-0 para cima do Uberlândia. Novamente o Cruzeiro esteve presente. Independentemente de nomes, faço daqui as palavras do Cássio, as palavras do Lucas Silva, que essa é uma equipe de trabalho e que em algum momento vai ser utilizado conforme a necessidade, conforme a sequência de jogos, todos, mas que todos têm essa importância. E eu faço isso e falo publicamente porque eu reitero e eu acredito nisso. Então é um trabalho que ele teve hoje, uma atuação acima da minha expectativa. E eu coloquei isso para eles. Que era uma apresentação normal. Ela teve num patamar acima. Nós temos que ter consciência disso, por isso do resultado. Muito feliz por começar 2026 marcando. Esse ano eu tenho grandes metas aqui no clube, estou muito feliz com a renovação. Meus companheiros já me conhecem, sabem o quanto é prazeroso estar aqui no Mineirão jogando. A gente vê aí o Caio Jorge falando feliz com a renovação, porque a gente sabe que ele teve uma sondagem, né? Teve uma proposta do Flamengo que queria contar com esse jogador para 2026, mas isso não aconteceu. Ele renovou o contrato com o Cruzeiro. Um jogador que terminou 2025 como goleador, artilheiro, e que agora já mostra que está com fome de novo, quer fazer história, quem sabe, nas competições, tanto no estadual, daqui a pouco tem ainda, né, pela frente, Libertadores, tem Copa do Brasil. É um ano de calendário cheio para o Cruzeiro, para o Caio Jorge mostrar toda a qualidade, todo o repertório que ele tem dentro de campo. E quando ele fala, como ele falou ali na entrevista, né, os companheiros já me conhecem, eu não sei se é isso que ele quis dizer, mas eu entendo que o conhecem de entrosamento dentro de campo, já sabe para onde que ele vai correr, para onde que ele vai se deslocar, a velocidade. E tem que procurar mesmo, um cara como esse, né? Facilidade para fazer gol. Na fase de confiança desse jeito, se a gente for lembrar, o Caio Jorge, logo na chegada dele, ele teve dificuldades. Depois que o Leonardo Jardim chega, que o Cruzeiro como um todo, ele consegue ganhar corpo e aí o Caio Jorge, ele embala daquele jeito. Por isso também o Gabigol também foi convocado. Porque se for pegar de 24 para 25, aquele final de ano ali, o Caio Jorge não passou também essa confiança. Às vezes falaram, opa, quando finalizou a compra do Cruzeiro, também acabou vindo assim. E nessa fase, o cara certeza que jogou semifinal, perdeu semifinal da coisa, ele passou, curtiu, mas passou treinando também para chegar nesse nível. Hoje o jogador não pode se dar o luxo de passar realmente as férias sem fazer nada e esperar lá 60 dias da temporada para você voltar a jogar, ainda mais jogador desse nível que tem uma responsabilidade grande dentro do time. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhuma notícia do Cruzeiro. Até o próximo vídeo.